tarde, ouvintes do programa Voz do PCD. Mais um domingo especial. Hoje recebendo aqui o nosso vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Dr. Nilton Caldeira, um grande amigo, grande irmão. Já desde pronto mando um abraço para a Nilma, minha amiga, minha irmã demais. Sou fã da Nilma, você não tem noção do quanto. Aqui com meu amigo Alessandro Montano, nosso comentarista do programa. Antônio Nelson, apresentador junto com a gente aqui. Tudo bem, irmão? Cadê o chapéu? Rapaz, não vem parlamentar. Todo o programa ele tá de chapéu. É porque ele quis mostrar a careca. Né? Ô, meu Fox, meu irmão, obrigado. Sem você nada disso seria possível. O nosso diretor, roteirista, câmera, faz tudo nesse programa aqui. É o Coringa, né? Sem ele nós não seríamos nada. Recebendo aqui, ouvinte, muito prazer, muita honra, vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, secretário do Meio Ambiente, tijucano, botafoguense, dentro do Partido Liberal do município do Rio de Janeiro, um dos fundadores do partido. Se eu for falar todo o histórico desse homem aqui, a gente estoura uma hora de programa, de tanta atuação, entendeu, Antônio? E sem perguntar nada a ele. Não é tijucano, não é à toa, eu sou um monstro da política. Pô, muito prazer ter o senhor aqui. Prazer é meu, Luiz Marinho. É uma honra estar aqui na Rádio Metropolitana com vocês, o Antônio Nelson, o Alessandro, toda a equipe aí que está acompanhando a gente nesse programa. Vamos bater um papo nesse domingo. Pô, domingo especial. Romeu, especial o nosso amigo pra gente aqui. Antônio, nossas redes sociais, irmão. Rede social, a Voz do PCD, Instagram, a Voz do PCD, TikTok, a Voz do PCD, YouTube. A única coisa que o Luiz deu uma errada aí é esse negócio de Tijuca, né? Tijuca, tem que puxar o saco aqui. O nosso vice Tijuca. Alessandro, a bola é sua, irmão. Obrigado. Você é ouvinte da Rádio Metropolitana 1090 AM. Lembre-se que a Rádio Metropolitana é a Rádio da Inclusão. E como sempre, em todos os nossos programas, mande sempre suas perguntas e a gente responde para vocês. E mande as suas enquetes. A gente quer dar a voz aos invisíveis. E hoje, como sempre, para você que tem deficiência visual, vou fazer uma descrição de todos os membros da bancada, de todos que estão aqui presentes. Do lado direito da bancada está o nosso vice-prefeito, Nilton Caldeira. Muito prazer tê-lo aqui. Está com uma linda camisa, né, verde clara. Está com óculos, né, também com armação dourada, com um relógio prateado no braço esquerdo. E, é claro, de aliança, que pode ser vista do espaço. O nosso querido... eu não vou descrever que ele tem cabelo curto, né, gente? Né? Como também o nosso querido... ele é careca igual o Luiz Marinho e o Antônio. Eu não vou fazer essa conversa com o vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, só homem que fica careca assim, né? A gente esquenta demais a cabeça, né, doutor? A gente esquenta demais. Não, mas não é uma verdade? A gente não vê mulher careca, assim, é muito difícil. Eu jamais iria fazer isso. Não, brincadeira. Não, eu sei. E o nosso querido Todinho Antônio Nelson está com a linha da jaqueta cinza, camisa social bege. Jaqueta cinza? Tu tá... Blazer, eu tô... Hoje esse menino não tá legal. Ele tá emocionado. Com uma linda aliança também que pode ser vista do espaço, né? Sem relógio social. Do lado dele, nosso querido Luiz Marinho, de blazer azul marinho, camisa social branca, sem aliança e, é claro, com o seu tag, com a sua identificação de imprensa. E eu, Alessandro Montano, à esquerda, com o relógio esportivo no braço esquerdo, de óculos de leitura e, é claro, com a linda camisa A Voz do PCD, com o logo da Operação Lei Seca do lado direito do peito. E vamos embora, que o nosso vice-prefeito tem mais o que conversar com a gente, gente. Maravilha, maravilha. Eu vou começar aqui já jogando uma bomba no peito do vice-prefeito. BRT. Vamos falar um pouquinho do BRT? Isso não é bomba, não. Quer dizer, a bomba já está passando, o efeito dela já está indo embora. A Prefeitura do Rio, o prefeito Eduardo Paz, quando lançou esse belíssimo projeto, eu me lembro que quando foi lançado, o povo carioca queria até fazer passeio, utilizava ele domingo para utilizava aquilo como um turismo, não é? E passou durante 4 anos, praticamente foi todo degradado. As pistas não tiveram manutenção, não houve conservação, os ônibus foram se autodestruindo. Então nós pegamos uma situação crítica.
mas não se arredou o pé, não. Encaramos o problema de frente. O prefeito Eduardo Paes tem absoluta certeza que aquilo é uma solução para todos os moradores da Zona Oeste. É o caminho mais rápido que tem de ligar a Barra da Tijuca ao centro, à porta do metrô. Já foram comprados cerca de 700 ônibus. Ainda ontem foi apresentado o primeiro, que já está em fase final. E em breve nós vamos ter novamente aquilo que lá atrás servia de turismo, vai voltar a servir o trabalhador carioca também. Pô. Que bom. Boas notícias, boas notícias. A gente aqui recebe muita reclamação do BRT. Marilton, primeiro, quer saber um pouquinho dessa... Até o senhor chegar a vice-prefeito, conta um pouquinho dessa sua história pra gente aqui. Importante, nossos ouvintes estão atentos, você não tem noção do quanto. Olha, tem coisas aqui que são algumas curiosidades. Eu comecei na política com 20 e poucos anos, em 1982, quando eu conheci o deputado Álvaro Vale. E aí, em 1985, o Álvaro resolveu abrir um partido. A gente estava abrindo naquele momento, na época da ditadura, né, que todo mundo falava, e era um momento de vários partidos estarem surgindo. O Álvaro foi o pioneiro a montar, naquela época, o PFL, no Rio de Janeiro, hoje conhecido como o DEM, não é? Mas foi o PFL, hoje agora até com a fusão deixou de existir, né? O DEM agora passou a ser União. Mas naquele período era o PFL, mas durou muito pouco. A indicação foi do Hélio Beltrão, o partido foi fundado ali no Teatro Princesa Isabel, mas o Álvaro ficou um mês só no partido, porque o Álvaro pensava numa coisa mais dinâmica, mais social, mais voltada para a educação. Então o Álvaro saiu do partido, com um mês nós saímos, o grupo dele, e montamos ele criou o próprio partido dele. E a pergunta que é o Partido Liberal. Ele diz o seguinte, quando nós perguntamos, mas qual nome nós vamos dar ao partido, ele diz o seguinte, vamos tirar o F de fisiologismo, vai ficar só PL. E assim nasceu o Partido Liberal, através dos cursos de formação política. E uma coisa interessante, hoje a gente fala, todo mundo ouve falar dos cursos de educação à distância, não é? Mas o Partido Liberal, em 1986, 87, através dos Correios, foi o primeiro a fazer o ensino à distância, que eram os cursos de formação política. O sucesso foi tão grande na cidade do Rio de Janeiro, foram mais de 40 mil alunos que passaram pelo Partido Liberal, que houve a necessidade de expandir os cursos do PL para todo o país. E de que forma que a gente podia expandir? Foi gravado as fitas na época em VHS, a pessoa, o aluno procurava, mandava uma carta para o partido ou um telefonema dizendo que tinha interesse de fazer o curso e nós remetíamos aquela fita e depois, junto com a fita, ia um questionário que a pessoa tinha que responder as perguntas para ver se estava apto a receber o diploma ou não. Aí você vai dizer assim, mas podia, né? Com a fita na mão, a resposta está ali. Mas é exatamente isso. O que a gente estava procurando também não era só dar as informações políticas, não. Era chamar a seriedade da pessoa. Aquele papel podia ser colado ali e fazer a resposta, mas vai do objetivo da consciência de cada um, a transparência que a gente tem, que a gente sempre fala. E foi um resultado magnífico. Acho que foram mais de 20 mil pessoas com curso de formação política à distância. Quer dizer, num período que a gente só utilizava o correio. Imagina a loucura que era para receber, para encaminhar e receber as respostas, depois, posteriormente, o diploma. E assim veio o Partido Liberal, hoje o partido cresceu, amadureceu. Hoje o partido na cidade do Rio de Janeiro, que é a sua origem, nós contamos com uns 3 senadores, são do Partido Liberal. Se pudesse pedir a música, porque tem os 3. Né, pedir a música do Fantástico. E temos o governador também e o nosso presidente, Jair Bolsonaro, que também está dentro do PL hoje. E uma bancada de 11 deputados federais e 14 deputados estaduais. O partido cresceu bastante. Essa bancada é o maior partido, quase o maior. Pede só para a União, né? Eu diria que é o maior do Brasil hoje. Né? Aqui do Rio é o maior, eu acho que é o maior no Rio de Janeiro. Não, é o maior do Brasil hoje. A maior bancada hoje é nossa. Né? 77 deputados federais. Com a candidatura de presidência da República, governador a passos largos para assumir a reeleição. Tá uma disputa ferrenha aí, mas a gente acredita que vai dar tudo certo. A gente acredita também, tem falado outras vezes aqui, não é só por causa da sua presença, não. Um trabalho feito pelo governador Cláudio Castro, em muito pouco tempo, muita coisa já foi feita, né? Muita coisa já foi desenhada para acontecer.
futuramente, outros projetos. Então a gente... Eu diria o seguinte, quando a gente fala do governador Cláudio Castro, se a gente olhar para trás e pensar que nós tivemos 5 governadores que foram presos, não é? A situação que se encontrava o estado do Rio de Janeiro. O funcionário público recebia no 10º dia útil. Significava dizer que às vezes ele recebia na terceira semana, às vezes do mês, no final da segunda semana. A tua conta de luz, gás, telefone, as suas mensalidades, ela tem um período fixo. Ela não acompanha a data do pagamento do seu salário. Então isso, além de gerar um prejuízo enorme para os funcionários, gerava também um juros que eles tinham que pagar por conta de não ter os vencimentos dele naquele período que ele já estava acostumado a preparar. Então o Cláudio pegou o Estado realmente numa situação deplorável, né? Todo mundo acreditou na eleição do Witzel, que era a solução, um juiz federal, vai manter a moral do Estado, e deu no que deu, né? Mas o Cláudio pegou um desafio. Hoje o Cláudio tem 22 meses de governador, as contas do Rio estão todas em dia, estamos com superávit para o ano que vem, a folha de pagamento dos funcionários recebendo no início, segundo, se eu não me engano, acho que é segundo dia útil, né? Os planos de carreira da área da saúde, principalmente, que era um dos piores salários do Brasil, era o da saúde, ele conseguiu aprovar o plano de cargos e salários do pessoal da saúde, enfim, a polícia civil, os índices de criminalidade foram baixados, enfim, um governo exemplar. O Cláudio Castro não ser reeleito no primeiro turno, eu acho que é uma covardia. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro tem que pensar isso, não tem outro adversário, não há mais o que a gente correr risco. Vai ter candidato aí que confunde o que é Campo Grande de Baixada Fluminense. É verdade, é verdade. Tem candidato com problema até nas contas aí, respondendo processos ainda. Não dá. E o Cláudio foi uma belíssima solução, um cara bom do bem, um homem humilde, temente a Deus. Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu também acho. E a gente analisando, como é que foi o desafio de ser vice-prefeito da capital do Rio de Janeiro? Isso não é desafio, né? Para quem é carioca da gema, né? Isso é um orgulho. Tijucano, né? Eu acho que emplacou assim, para mim foi um prêmio, não é? A gente ser vice-prefeito dessa cidade maravilhosa, né? Por tanta coisa, né, que a gente faz dentro da política. Eu vivi política a minha vida inteira, não é? Sempre trabalhando, sempre procurando, nunca respondi um processo, não tenho nada contra mim. Já passei por diversos órgãos, tanto de prefeitura, governo do estado, governo federal, a gente sempre procurando colocar aquilo de melhor que a gente tem para dar para o cidadão, né? Porque política é servir, servidor é para servir. E colocar o que a gente pode fazer por essa cidade. Eu fui agraciado com a escolha, o partido escolheu o meu nome para ser o candidato a vice-prefeito ao lado de Eduardo Paes, que para mim é um excelente gestor também. Eu acho que é o que a gente tem de melhor no Estado. O Eduardo já deu demonstração da capacidade dele nas 2 gestões que ele já passou pela cidade do Rio de Janeiro. E agora a gente está recuperando, a cidade já está com outros ares, aquele problema todo que nós tivemos aí durante a pandemia de governo passado e tudo, isso já é coisa do passado, a gente está olhando para frente. Tivemos o Rock in Rio, que foi um sucesso na cidade do Rio de Janeiro, um sucesso no Brasil, é o maior evento, acho que do mundo, do gênero, então é motivo só de orgulho. Carioca está sorrindo de novo. É verdade, a gente tem o Carioca Tijucano Tijucano é diferenciado, um dia vocês vão aprender isso. O único bairro que a gente estava falando há pouco, o único bairro que tem uma praia particular, que é a Barra da Tijuca. Não pertence a mais ninguém. É da Tijuca. Eles vão aprender ainda sobre isso. Verdade. Vamos dar uma saidinha rápida ali no primeiro break aqui, recebendo o nosso vice-prefeito da capital do Rio de Janeiro, o Tornilton Caldeira, com muito prazer. Geraldo, uma saída rápida aí. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Programa A Voz do PCD. A apresentação, Luiz Marinho e Antônio Nelson. Programa A Voz do PCD. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Estamos de volta com o programa Voz do PCD, hoje nesse domingo especialíssimo, recebendo aqui
com muita honra, muito prazer, pelo nosso vice-prefeito Nilton Caldeira, que nos deu o prazer de estar aqui. Esse programa, nosso vice-prefeito, para as pessoas com deficiência, que precisavam ter voz, precisavam ser vistas. A gente brinca, eles querem dar voz aos invisíveis. Esse é o objetivo do programa, que a gente fala sobre tudo, sobre ostomia, síndrome de Down, autismo, cadeirante, TDAH, tudo passa por essa bancada aqui, história de superação. O cara que está do lado de lá, não achar que a vida acabou porque ficou deficiente, ou porque não tem um tratamento. Então, ele ouve uma palavra de superação do lado de cá, esse objetivo básico desse programa, que a gente criou aqui, porque precisava fazer. Eu tenho um filho com síndrome rara, síndrome de Kawasaki, que afeta... Então, a gente ouve esse apelo de fazer. Trabalhei com o deputado Gil Viana na Comissão de Pessoas com Deficiência na Alerj, também teve uma filha deficiente, que veio a falecer, ele faleceu de Covid. A gente já tinha essa intenção de abrir um programa igual a esse. E depois da morte dele, fiquei muito com isso na cabeça e achei que tinha que fazer. E estamos aqui com a cara, com a coragem. E agradecendo muito a Rádio Metropolitana que abriu essa porta para a gente fazer. Hoje é o único programa de pessoas com deficiência, né, no meio de comunicação do nosso Rio de Janeiro. Então, receber o senhor aqui é uma honra, em primeiro lugar. E saber um pouquinho mais da cidade, a questão de acessibilidade, o que essa gestão Eduardo Paes, o senhor Nilton Caldeira, está pensando com as pessoas com deficiência sobre acessibilidade. Isso teria para nos falar. Olha, você deve ter, para quem circula pelo centro do Rio, está vendo os calceteiros hoje, né? Ali no centro da cidade a gente utiliza muito a pedra portuguesa e estava bem destruído, não era só para as pessoas com deficiência não, tem gente que estava acabando ficando deficiente até de cair, tropeçar ali, quebrar um tornozelo, que era muito comum a gente ver isso acontecendo pela cidade. Mas o prefeito Eduardo Paes está restaurando todo o centro. Se você olhar, é que às vezes tem coisas que a gente não repara. Não é como a gente não repara também um gari quando está limpando, e às vezes no centro da cidade, a Avenida Rio Branco, às vezes ela é limpa 4, 5, 6 vezes por dia. E a gente não percebe. São os invisíveis que a gente chama da sociedade. Eles estão trabalhando agora, o dia que eles não estão, a gente sente a falta deles, não é? É o caso das calçadas que estavam destruídas, ele está recuperando. Mas o Eduardo Paes, até na primeira gestão dele, se a gente lembrar os bairros que foram recuperados, as calçadas que foram feitas em bairros de pouca movimentação, com acesso, com rampas, com tudo, ele deu uma outra imagem para o Rio. E está restaurando aquilo que foi desgastado, aquilo que não houve uma manutenção preventiva, né? Porque tudo, às vezes, você precisa ter os olhos para acompanhar. E ele criou os GELs, hoje, que circulam pelo bairro, que são os olhos do prefeito, com as subprefeituras, apontando tudo o que está de ruim, para a gente mandar logo de imediato uma equipe. Eu estava até numa reunião semana passada com um amigo e ele veio me dar os parabéns. Ele disse, poxa, Nilton, aqui na porta da minha casa estava com um buraco e eu liguei para você e você disse para mim, poxa, liga para um 746. Quando você falou aquilo para mim, eu falei, pô, esse cara não está a fim de me ajudar. Foi o que eu pensei. E ele ligou, ele disse que no dia seguinte já estava uma equipe lá restaurando aquele buraco que estava ali na porta da casa dele, que estava causando até um perigo para senhoras de idade que pudessem atravessar ali e sofrer qualquer tipo de acidente. Então, é isso, a gente está de olho na cidade. A cidade ela tem que estar sendo cuidada todo dia. É igual uma casa, se você tem a tua residência, se você não manter a manutenção dela, se não tiver a limpeza diária, consertar, às vezes, uma torneira que está pingando uma gota, se é uma telha que está quebrada, que está tendo uma infiltração, uma cidade é numa escala bem maior, mas é isso, né? Vice-prefeito, eu agradeço principalmente o senhor ter falado no primeiro bloco a compra de 700 ônibus, né, para o BRT. Gostei da explicação que o senhor deu. Eu, como deficiente, por exemplo, eu uso mais o metrô. Eu, até hoje, estou há 20 anos deficiente, ainda não usei o BRT. Até eu comecei a andar mais de transporte público depois que eu me separei, fiquei 10 anos casado. E até acho muito justo, porque eu acho injusto muitas vezes as pessoas fazerem críticas sem trazer algo de construtivo, né? Até porque os ônibus os elevadores são hidráulicos. Sou contra a postura de alguns deficientes, algumas pessoas que, fazem verdadeiras propagandas. Porque o ônibus não funciona, isso não funciona, mas o metrô funciona bem e os ônibus a gente tenta fazer o máximo que pode, até porque, como o senhor mesmo falou, a cidade, muitas coisas estavam destruídas. Em relação ao centro da cidade, realmente, eu como cadeirante, eu tenho uma dificuldade muito grande para me locomover lá.
Espero que com as reformas a gente consiga, mas o meu sonho, né? Espero que ainda consiga ver algumas ruas pelo menos cimentadas, lisas, né? Acho que o calçadão de Pedra Portuguesa é importante por causa da história da cidade, enfim, mas atrapalha muito a movimentação nossa, principalmente dos cadeirantes, né? Mas assim, me deixa satisfeito ver que a prefeitura realmente, a gente passou um período pandêmico, e assim, bom, eu só acho que o senhor salientou bem, a gente passou um período muito ruim, né? Que agora já passou 2 anos, e a gente está voltando a sorrir de novo, isso mesmo. A gente acabou de fazer um festival agora, que se eu não me engano, o público foi de 150 mil pessoas dia, não é isso? É, verdade. Pô, e aí, conseguir fazer isso com a estrutura que a cidade tem, né? Conseguir movimentar fora o 7 de setembro, né? Que foi um espetáculo maravilhoso para a cidade. Mas é isso, era isso que eu queria salientar. Isso só tem alguma coisa mais a complementar. Não, você tem razão no que você fala da acessibilidade, mas a gente está olhando com os olhos mesmo para recuperar aquilo, porque não tem sentido isso. É tratar os desiguais com igualdade, né? Realmente, a prefeitura tem avançado bastante. A gente sabe que passou um período ruim, né? Sabe disso. A gestão anterior não teve muito cuidado com a cidade. E foi né? prejudicada também com a pandemia, né? A pandemia assolou o mundo e a cidade ficou parada. Você não tinha como botar gente na rua para trabalhar, não tinha como recuperar. As pessoas esquecem disso. É. Até você botar o trabalhador na rua era difícil. A orientação era ficar em casa. Então muita coisa teve que parar. Mas o mundo parou. É isso que as pessoas também não entendem. O mundo parou. Então a gente está aproximando de um pleito eleitoral, mas tem que olhar para trás que o gestor foi muito complicado. Olha, e com tudo que a gente passou, eu acho que o Brasil hoje está vivendo um momento muito bom em relação a vários países aí pelo mundo afora. É que a gente não tem esses olhos, né? A gente só fica, às vezes, naquela briga interna do país, né? Mas o Brasil avançou muito. Pela situação do que encarou, dos problemas que nós passamos, o número de empregos está subindo, a produção agropecuária crescendo. Quer dizer, a situação nossa hoje, não vou te dizer que é o ideal, mas ela está muito melhor ainda do que muitos países aí desenvolvidos pelo mundo. E todo mundo tinha uma expectativa negativa, né? A gente esqueceu muito rápido. A gente retomou muito rápido, né? A pandemia não tinha acabado ainda e já estava... O problema é um problema até, eu acho que é do ser humano. Nós não guardamos a memória ruim. Aquilo que acontece de ruim na vida da gente, a gente tende a esquecer, a gente não fica vivendo aquilo. Se você vai olhar para trás da sua vida, você vai ver que teve momentos que você deve ter chorado muito, às vezes pela morte de um parente, tudo, e aquilo foi um sofrimento enorme na sua vida. Mas aquilo você não convive mais com aquilo. Mas os momentos alegres, a alegria, aqueles passeios que você deu com a família, com os amigos, aqueles momentos, futebol, gargalhadas, aquilo sempre vem à tona, não é? E a gente, raramente, a gente recorda de um momento triste. E aí, graças a Deus que o nosso sistema funciona assim, né? O ser humano funciona dessa forma, para a gente não carrega tristeza. Então a gente já jogou a pandemia para trás e a gente está vivendo novos horizontes aí. E falando em pandemia, a vacinação, como é que... O Rio de Janeiro sempre esteve à frente, né? Na vanguarda da vacina. Como é que foi o índice de vacinação? Foi um dos maiores do mundo. Eu não tenho esses dados aqui para te dar, mas foram um dos maiores do mundo. Nós começamos a vacinar em janeiro, onde todo mundo vai falar, não teve vacina. Não teve vacina porque não tinha para fornecer também. Mas logo no início a vacina ela começou a ser utilizada, se eu não me engano, no início de dezembro. Em janeiro, né, de 2020, a vacina já estava aqui, já estava sendo vacinada. Eu mesmo vacinei em janeiro de 2020. Né? Teve muita gente que, infelizmente, por conta de não ter tido, mas não foi um problema do país, do Brasil, foi um problema mundial. Morreu gente em tudo que é lugar do mundo por conta de não ter sido descoberta uma vacina. Eu mesmo perdi meu pai que não tinha. Vice-prefeito, voltando aqui um pouco para o pessoal com deficiência, eu junto com o meu amigo Alessandro, uma dificuldade de ir no banheiro que eu falo PCDs, né, para as pessoas com deficiência. E aí eu peço encarecidamente ao senhor está de frente lá com o Eduardo, de repente algum projeto voltado para banheiro, para essas pessoas. De repente eu não tenho aí um projeto, mas que o senhor possa, de repente, buscar alguém que possa fazer um projeto desse. Não é tão caro, mas a gente bate muito no programa em relação a isso. Porque as pessoas às vezes querem ir no banheiro, né? E não conseguem ir no banheiro. Esse cara nós passamos um sufoco.
Foi até na escola municipal, nós estamos esperando o governador chegar, o governador chegou, só que deu vontade dele no banheiro, nós conseguimos uma escola municipal, mas para tirar esse homem do banheiro foi difícil. Foi difícil. Desculpe, vice-prefeito. Na verdade, o banheiro, eu utilizei um banheiro dos estudantes e o colégio, na verdade, não tinha um banheiro adaptado. Então, o que acontece? Se o senhor verificar, eu uso um andador, eu uso a cadeira de roda. Eu consegui adentrar o banheiro com o andador, mas não consegui entrar, né, para sentar no vaso por causa da largura, né, do espaço. Então, praticamente, se não tivesse ajuda para entrar e sair. Mas, enfim, eu entendo que é um colégio. Eu entendo que é um colégio voltado para crianças de ensino médio, né? Então, não estava preparado para aquilo. Mas é uma coisa que a gente sofre muito. Por exemplo, eu tive, né, aproveitando que me deram a fala, eu tive no Carnaval. Tive no camarote do governo, que foi muito bem feito. Mas, por exemplo, para eu vir, eu tive que pegar o metrô, né? E a parte de trás do sambódromo, o chão estava muito castigado. Então, eu também, como o nosso prefeito, eu também sou um amante do samba, adoro, né? Escola de samba, ver desfile. Então, assim, eu acho assim, a gente tem o maior espetáculo da Terra, eu acho que não perde para ninguém. Para quem já foi à Disney, querer comparar o desfile da Disney das escolas de samba, o nosso dá de 10-0, não existe. Né? Mas, enfim, sem comparação. Então, assim, sem comparação. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa. Por exemplo, os camarotes, muitas vezes, não tem, talvez, um elevador. Mas, talvez, é uma coisa que não é todo mundo que vai. Mas, para quem gosta, ama, seria o ideal. Mas é isso. É que, na verdade, a minha fala foi mais para bares, né? Não, você tem razão, mas não é... Eu vou me referir aqui... E não é só para deficiente o problema de banheiro, não. Tem coisa... É claro que a legislação hoje, para você abrir um bar, um restaurante, ele tem que estar com um banheiro apropriado. De acordo, né? De acordo, senão... Mas não tem coisa que me irrita mais, às vezes você chegar num estabelecimento, às vezes num bar, um botequim, você chega lá, banheiro em obras, não é? Com a porta fechada. Se ele está em obras, ele não devia nem abrir. Não é? Verdade, porque aquilo é uma necessidade, né? Todo ser humano precisa. Então ele não pode manter, se ele não tem condição de atender o público dele, então que não funciona, até botar aquilo para funcionar. Mas parece que é uma prática, é um desrespeito isso. Acho que uma questão de princípio, né? De abertura que tenha banheiro, que tenha espaço. Mínimo, né? Mas vamos. Secretário de Meio Ambiente também, além de vice-prefeito, acumulando o cargo de secretário de Meio Ambiente. Mais um desafio. Isso é bom, né? Como é que está a secretaria lá? Olha, para mim, a Secretaria do Meio Ambiente, né, eu estou assumindo ela aqui na primeira vez na cidade do Rio de Janeiro. Mas aqueles que são da Baixada Fluminense, eu fui secretário de Meio Ambiente lá em Nilópolis. E lá existe um parque, o Parque Natural do Jericinó, vocês devem lembrar, que houve uma violência lá, cerca de 5, 6 adolescentes foram assassinados pelo tráfico e aquilo andava fechado. E quando eu assumi a prefeitura não existia nada, existia o espaço que era destinado a um parque, mas com os portões fechados a cidade tinha medo de funcionar, de entrar ali dentro. E eu transferi a secretaria, botei a secretaria dentro do parque, alguns me chamaram de loucos por conta do movimento de tráfico que tinha ali, mas a gente conversa com porque o problema hoje é você ocupar, é o social. Quando você entra, eles próprios, ninguém está ali, com raríssimas exceções, um delinquente, um adolescente que trabalha no tráfico, ele não está ali porque ele quer, ele está ali porque é o que sobrou para ele. Não é? Verdade. Ele, na verdade, se ele tem um filho, ele não quer que o filho dele siga aquilo. Já me deparei com vários, né, procurando tomar conta de botar o filho dele numa escola. Não quer que tenha aquela vida que ele tem, porque ele sabe que é uma vida curta. Mas a gente implantou a secretaria lá dentro, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. A gente, aos pouquinhos, nós fomos fazendo tudo. Os vizinhos, na época, disseram, você está vindo de fora, você vai entregar para a gente um problema, quando você sair daqui, isso aqui, todo mundo vai tacar pedra na gente, a gente vai viver com violência. Hoje, a casa deles no entorno valem 4, 5 vezes mais do que valiam. O parque hoje recebe mais de 40, 50 mil pessoas por mês ali, um negócio fantástico, é um pulmãozinho que foi criado dentro da Baixada Fluminense. Então, esse carinho pelo meio ambiente já é uma coisa que já vem de lá de trás de Nilópolis, que eu trago e estou trazendo para o Rio de Janeiro, a gente buscando muita integridade naquilo que nós fazemos, com transparências em todas as nossas ações. E estamos aí, estou dando continuidade a um trabalho do Eduardo Cavalieri,
que lançou um desafio de construir a maior horta comunitária do mundo. E ela está sendo um desafio tanto, da gente entregar isso até o final da gestão, em 2024, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir entregar. Ela está sendo construída ali naquela área de Madureira, vai de Madureira até Guadalupe, acho que são cerca de 9 quilômetros, eu acho que de extensão. E embaixo daquelas torres da Light. Então, embaixo de torre você não pode construir nada. E, quer dizer, não deveria se construir nada. Mas é uma forma também da gente ocupar o espaço, não permitindo que tenham construções irregulares ali e criando essas hortas para que gerem produção sustentável, né, uma alimentação sustentável a todas as comunidades do entorno. 50% daquilo que é produzido vai para as comunidades, os outros 50% tenta-se buscar recurso para aquela turma que trabalha ali na produção. Até porque é perigoso, né? Se as pessoas conseguirem tomar aquele pedacinho ali para morar, é perigosíssimo aquilo. Perigosíssimo aquilo, muito perigoso. Teve a volta do projeto Guardiões do Rio, não teve? Teve, está voltando aí. Hoje a gente já está ocupando aí, tem mais de 70 rios aí que estão sendo cuidados pelos Guardiões de Rio. Esse foi um projeto que foi lançado pelo Eduardo Paes em 2001 para 2002. Eu, na época, eu estava no governo César Maia também, na Secretaria de Desenvolvimento Social, e eu ali na área da Tijuca eu implantei todos naquele período. Depois acabou sendo, do final do governo César Maia, foi extinto o programa, até por circunstâncias do Ministério Público, a forma que estava sendo gerida, tomou um outro caminho e ele foi extinto. Mas agora na gestão do Eduardo está voltando de novo, aí voltando com força, e é uma coisa bacana. Você olhar um rio que antes era podre, sujo, você começar a ver uma garça pousando, é legal, diferenciado, é bacana. É diferenciado, né? Sim. Não, o projeto é fantástico. Quando eu soube da volta do programa... É fantástico. Eu acompanhei aquele ali do Borel, que trabalhava na Indiana. Na Indiana, ali foi eu. Na época, você deve até lembrar do Barriga, faleceu, né? Sim, faleceu o Barriga. Eu soube, parece que ele faleceu. Pelo menos foi essa informação que me deu. Eu trabalhei ali na Indiana ali, muito bom. O programa... Tinha no Indiana, Borel, Formiga, Mata Machado. Porque você vê, a Soria é muito... O Rio joga de tudo ali. Sofá, televisão, geladeira, joga de tudo ali. Né? Então, eu quero fazer aquela limpeza naquele espaço, que você tinha só água corrente. Então... Nós estamos desenvolvendo agora um novo projeto, talvez venha em execução ano que vem, são Guardiões de Encostas e Guardiões da Orla também. São pessoas aí, um grupo pequeno, mas das encostas, porque você quando começa a jogar muito lixo, você acaba matando a vegetação daquilo e facilita o deslizamento. Além do que, os guardiões de encosta também eles vão poder acompanhar alguma evolução negativa que tenha dentro daquela comunidade ali, para poder imediatamente comunicar à prefeitura. E o Guardiões de Orla é para a gente manter as nossas praias, não só o belíssimo trabalho que o pessoal da turma da Conlurb faz, é a referência nossa na cidade, são o Exército Laranja, que a gente costuma chamar, mas é uma forma também da gente manter o ambiente adequado no entorno das nossas praias. Né? O senhor traz uma fala aí importantíssima, quando o senhor fala dos garis, que realmente ninguém... Só fala quando eles entram em greve, tem uma paralisação. Aí dá ruim. Aí todo mundo lembra. Aí dá ruim. Lembra deles e tal, mas é realmente um trabalho de excelência. Eu sou fã da Conlurb, realmente para mim o carro-chefe da prefeitura. Eu tenho uma ligação muito forte com os funcionários da Conlurb. Tem gente que pensa até que eu fui funcionário da Conlurb. Nunca fui. Mas o relacionamento que a gente tem é um relacionamento muito bacana, é um respeito que eu tenho por eles, eu acho que são uns heróis. Não é? A gente falar de tanta coisa, até no carnaval, eles mantendo a nossa avenida limpa, né? E a gente tem um Renato Sorriso brincando com a vassoura dele, alegrando o público ali, quer dizer, é uma coisa... Né? Sambando. É verdade. Dá mais uma saidinha rápida aqui para beber mais uma aguinha e a gente já volta com o nosso vice-prefeito, Nilton Caldeira. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Programa A Voz do PCD. A apresentação, Luiz Marinho e Antônio Nelson. Programa A Voz do PCD. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090.
Estamos de volta com o programa Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Hoje um domingo especialíssimo com o nosso amigo, nosso irmão tijucano, Nilton Caldeira. Não vou deixar de falar isso aqui. Não é brincadeira não, hein? Não adianta. Todo respeito à Vila da Penha, mas a Tijuca é diferenciada. Tem razão. Só tijucano entende isso. Só tijucano vai entender isso. Não tem jeito. Tá certo. Não tem jeito. Isso aí é outra história. Vice-prefeito, a hora que passa muito rápido, por incrível que pareça. Esse bate-papo que a gente vê acabou. E eu sei que o senhor tem tanta coisa para falar para os nossos ouvintes aqui, que a gente vai abrir o microfone, se o senhor ficar à vontade, se o senhor falar o que o senhor quiser, dar as mensagens da prefeitura, os projetos que estão andando, o que vem pela frente, o que a gente pode esperar desse final de gestão, né, desse segundo período da gestão Eduardo Paes, o Nilton Caldeira. Olha, tem muita coisa, né? Uma das primeiras coisas que a gente fez na prefeitura, ali na secretaria, foi acabar com o nome da Secretaria de Meio Ambiente. Né? Agora passou a ser Secretaria do Ambiente e Clima. Né? Quando teve a Eco 92, né? Foi onde houve uns estudos, as parcerias que foram criadas, os compromissos dos países em a gente manter a temperatura do nosso planeta, e aquilo se pensava que nós poderíamos sofrer uma catástrofe com 100, 200 anos. E a coisa ficou muito recente. Hoje o nosso problema é muito mais grave do que a gente possa imaginar. A Europa, ano passado, saiu uma matéria dizendo que em 20 anos a Europa poderia sofrer um calor enorme, com queimadas, e no ano seguinte o problema surgiu. Você vê a Europa pegando fogo, você vê os Estados Unidos pegando fogo, você vê a nossa Amazônia pegando fogo, e a gente tem que tomar as nossas atitudes. Não é mais aquilo que a gente falava, que a gente aprendeu quando criança, né? Vamos desligar a luz para economizar energia? Claro que temos que fazer isso. Fechar a torneira para não gastar água? Claro que temos que fazer isso. Mas muito mais do que isso são as mudanças de hábitos que a gente tem que ter. Quando a gente fala do desmatamento da nossa floresta amazônica e a gente continua consumindo couro e comendo carne, com certeza a gente está contribuindo para esse aumento, porque com o aumento da população você tem que aumentar os pastos também. Então uma coisa chama o problema para outra. O que nós temos de fazer não é só um dia sem carro, a gente tem que procurar fazer um dia sem carne. Não é? Um dia pelo menos no mês sem carne, tentar reduzir, tentar travar, porque o gado, que eu sou carnívoro também, eu gosto de carne, mas a gente tem que começar a pensar um pouco diferente. Mudar os nossos hábitos é muito difícil, mas se a gente não tomar uma atitude drástica, com certeza nós vamos ter problemas, nós vamos destruir. O único lugar que a gente tem saudável, que a gente pode viver, é o planeta Terra. Então a gente tem que ter esse tipo de preocupação. E quando eu fiz a mudança, conversei com o Eduardo, a gente está pensando exatamente nisso. Estamos criando uma equipe dentro da secretaria, ver de que forma que a gente pode fazer que o Rio de Janeiro possa ser mais sustentável. Estamos criando agora Solar Carioca, que vai ser... são placas solares que nós vamos utilizar em algumas áreas, que vai gerar energia para começar para 15 escolas da rede pública, onde a prefeitura vai deixar de pagar o consumo daquilo, além de gerar uma redução entre 20% e 30% do consumo daquilo que é gasto. Enfim, mas são uma série de fatores. Hoje o mundo inteiro, esse mês mesmo, está tendo 3, 4 eventos espalhados pelo mundo afora, tudo pensando no clima, na mudança de clima. É uma coisa que chama muita atenção. Eu estou falando mais sobre isso porque a gente tem de realmente pensar. Você que está ouvindo aí, que tem seu filho, a sua família, com seus amigos, comece a refletir sobre isso. É muito grave o que a gente está passando. Está na hora da gente parar para pensar se a gente quer preservar esse planeta aqui, se a gente quer deixar para as gerações futuras alguma coisa saudável para eles. A gente tem que parar, proteger os nossos mares, proteger as nossas encostas, proteger o planeta. Tu traz uma fala importantíssima aqui, secretário. Aí vou chamar de secretário, estou falando do clima do meio ambiente, que a gente precisa discutir e debater mais, né? Eu tenho um pouquinho mais de idade do que o meu amigo Alessandro. A gente se debate nas universidades sobre clima, até sobre política, né? Os cargos eletivos eram sabatinados nas universidades.
Eu acho que a gente precisa voltar mais com isso, entendeu? Isso é um tema que tem que estar dentro da universidade. A gente vê hoje muito, só fala muito de política de gênero, nada contra, mas a gente precisa falar de outras coisas. O clima está batendo na nossa porta. Você vê, a área ali do Alto da Boa Vista, Dom Pedro era um visionário, não é? Porque ele fazia um reflorestamento, recriar. Hoje nós temos a maior floresta urbana do mundo, não é? Criada por ele. É uma coisa, ele estava olhando lá na frente. A Prefeitura do Rio, em 30 anos, nós já replantamos, né, o reflorestamento nosso, o equivalente a uma floresta da Tijuca. Não é? E não parou por aí, continua, o trabalho continua. Nós estamos a cada dia, as equipes estão na rua, com o nosso pessoal replantando, fazendo replantio. Normalmente esse trabalho é feito na parte da manhã, que é o melhor horário para você plantar as mudas, não é? Mas está crescendo, tem a Floresta da Posse mesmo, que está uma área devastada, a gente está reflorestando ela toda ali na Zona Oeste, uma coisa belíssima, a gente está até para fazer um passeio lá, uma caminhada nas trilhas, lá deve ter uma inauguração lá, uma coisa belíssima, mas não é só ali não. Agora, há poucos dias atrás, ali no Parque Garota de Ipanema também, teve uma queimada, sofreu um incêndio ali forte, não é? Mas a nossa turma já está lá ligada, está replantando, reconstruindo aquela mata ali na área ali do Arpoador, entre Arpoador e Copacabana. Quer dizer, a Prefeitura, a Secretaria do Ambiente, ela não para, a gente está procurando. Cada dia é um desafio diferente. São animais silvestres que a gente recebe pelo 1746, que são coletados, são tratados, aqueles que sofreram algum acidente e são recolocados no seu habitat natural. A nossa patrulha ambiental combatendo, Padrone tem feito o nosso chefe lá, o Coronel Padrone, trabalho belíssimo, com as construções irregulares nas encostas do rio, não só em encostas, em beiras das lagoas. Já foi causado aí um prejuízo para a turma que constrói de quase R$500 bilhão em áreas que a gente está retomando aquilo, que estão sendo demolidas, né, e a gente replantando, reconstruindo a situação anterior daquelas áreas ali. Quer dizer, e as próprias hortas comunitárias que a gente estava falando aqui, é um trabalho também bonito de você gerar um alimento saudável, sustentável, atendendo as comunidades. Ali na Horta da Tijuca, onde o Orlando Português, que é um dos pioneiros ali, compositor da nossa Tijuca, ali do Império da Tijuca. Um abraço, Orlando, um abraço para você, meu irmão. Nossa querida Império da Tijuca. E ele faz um trabalho ali com a horta comunitária dele, lindíssimo. E aquele material ali, quando ele está no período de colheita, ele vai e entrega para dentro da comunidade. E também é vendido, como eu falei, 50% é distribuído, os outros 50%. Porque tem que gerar também, a gente tem que comprar semente. A turma que trabalha ali recebe uma bolsa, auxílio também. Sim. Mas é de uma gratidão que hoje o pessoal da Formiga ali não consegue olhar para aquela área pensando em não ter mais aquela horta comunitária. Enfim, são muitas coisas que a gente está fazendo. Guardiões de Rios, já foi falado aqui também. O trabalho que essa rapaziada faz é fantástico. Você recuperar os nossos rios, né? Uma coisa que você passava, dava até nervoso de você olhar aquela sujeira, a água sendo desviada, e você olhar aquele leito limpinho. É uma coisa bonita de se ver. Por ali ainda passa a reciclagem também, né? Ele vai recolhendo material. A reciclagem também, a gente está com um trabalho forte em cima de reciclagem. A gente já está, eu devo estar indo, acho que esse mês ainda, ou o mês seguinte, visitar o nosso querido prefeito lá. Se tiver alguém que conhece ele, estou mandando um abraço para ele lá de Florianópolis, o Topázio, fazendo um trabalho belíssimo na área de reciclagem. E é o que a gente faz, a gente procura entender, e no mundo nada se cria, tudo se copia, vamos trazer aquilo que é de melhor para a nossa cidade, assim como os outros vêm aqui também para pegar aquilo que a gente tem de experiência e levar para a cidade deles também. A gente também aqui faz uma cópia de São Paulo, está muito avançado na área das pessoas com deficiência, né? Avançaram bastante, verdade. Avançaram até inclusive politicamente, estão aí com Mara Gramilho. A gente não pensa, porque se você... A gente só, por números, hoje a população, acho que é a população mundial, mais de 10% da população são deficientes. É um número bem, não é, expressivo. A gente aborda aqui no programa também, a gente fala de comorbidades. Aí, mas o programa é deficiente, fala de comorbidade. Diabetes, hipertensão. Aí eu falo para ele, se você não cuidar da diabetes,
vai virar um deficiente. Verdade. A gente não quer que você fique deficiente. Então a gente comenta aqui, a que faz a diabetes, vai levar a amputação de membros, a cegueira, a hipertensão que vai dar o AVC, o AVE, uma série de coisas. Então, se a gente puder levar informação, o cara precaver para que ele não vire um deficiente, né? Eu brinco muito aqui de que a gente precisa fechar as fábricas de deficiências, trânsito. Então, dá informação do trânsito. Nós temos aqui, na nossa bancada, um agente da Lei Seca. A Alessandra é um agente da Lei Seca para levar informação, né? O do que ele precisa saber, que ele não precisa sair. E um trabalho belíssimo, né, da Lei Seca. Ali não tem conversa. Pegou, perdeu. Na verdade, Isso é bacana. Na verdade, eu faço parte da educação da Lei Seca. A gente chama a Lei Seca do amor, né? A gente, na verdade, faz palestras que são gratuitas, né? E faz um trabalho de visibilidade nas ruas. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento, como está curto o tempo, né? Agradecer o incrível trabalho que o prefeito, o senhor, né, também tem feito em relação à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Nós não tínhamos representatividade nenhuma na antiga gestão, e os senhores fizeram. E eu lembro que na época, inclusive foi o Fabinho do Praia para Todos, né? Eu lembro que ainda em campanha, o nosso atual prefeito assinou um documento, né? E esse documento, mesmo que ele não tenha cumprido parte, mas grande parte das coisas ele tem feito, ele conseguiu trazer a secretaria de volta, então agradeço. E uma das coisas que a gente quer fazer aqui no programa, que talvez no futuro a gente consiga fazer uma parceria, isso é a chamada Patrulha PCD. O que seria essa patrulha? A gente quer fazer programas na rua mostrando como é que está a viabilidade e acessibilidade. De repente isso pode servir para a futura. Ideia, né? Muito bom. Porque a gente, na verdade, como a cidade é uma cidade internacional, né? Assim eu encaro o Rio de Janeiro, eu que já morei em 6 cidades diferentes, e eu que dei essa ideia, a gente ainda não conseguiu fazer isso no programa, que é justamente mostrar isso para que as pessoas possam ter noção, né? Principalmente quem quer fazer o chamado turismo inclusivo, é isso. Que na verdade nada se cria, como o senhor mesmo falou. Nós, na verdade, só vamos estar copiando um outro programa, já existe, né? Mas o que a gente vai fazer? Vai dar uma dura, tipo, o bar que não está de acordo, né? E vamos jogar na rede. Essa aqui é a realidade. Vou fazer uma perguntinha. Vamos dar uma saidinha rápida então para mais tá bom, um bloco tá aqui, bom. meu irmão. E a gente já retorna com esse assunto que é interessantíssimo aqui, aproveitar a presença do nosso vice-prefeito aqui. Geraldo. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Programa A Voz do PCD. A apresentação, Luiz Marinho e Antônio Nelson. Programa A Voz do PCD. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Estamos de volta aqui com o nosso programa A Voz do PCD. Olha como é que o tempo passa rápido aqui, né? Mas também com bate-papo agradável aqui o nosso vice-prefeito tijucano, não adianta. Tá causando inveja. Não vou deixar de falar isso aqui. Mandar um abraço pro meu Irajá, pra minha Vila da Penha. Complexo Alemão. Tamo junto. Eu tenho que mandar um abraço pro meu complexo do Turano, onde eu sou nascido e criado. Tipo da CP da Associação de Moradores por lá também. Um grande abraço pros meus amigos lá. Principalmente meu grande irmão Xande de Pilares, que não é de Pilares, é do Turano. Só para esclarecer Tijucano. Lá, nascido e criado no Morro da Chacrinha, lá no Tanque. Um abraço, Xande, meu irmão. Entendeu? Prefeito, o tempo é tão exíguo aqui, passa tão rápido. A gente saiu falando da patrulha do PCD, que é uma ideia que a gente tem aqui, que não é ir para criticar nem nada. Pedir que o morador do bairro, no caminhar dele, passei por uma calçada, tem um poste no meio da calçada. Não passa nem a cadeira de roda, nem um carrinho de bebê. É verdade. E fosse dando esse alô, que fosse mais um informativo, como tem para todo consumidor. Tem o objetivo de trazer a população para participar, para estar junto, para estar perto. As feituras, a gente sabe que tem o GELS, que tem um trabalho maravilhoso. Um abraço pro meu amigo Thiago Fonte, né, do Gel da Usina, meu irmãozinho gente boa. De coração. Gosto muito dele também. Pô, aquele é fantástico, aquele garoto. Fantástico. Eu sou suspeita de falar daquele garoto. Então, essa é uma ideia que a gente tem. Pedir depois conversar com mais calma com o senhor aí, que a gente pode fazer de parceria para tocar. Mas nós chegamos ao último bloco, que passa rápido, e a gente tem tanta coisa para ouvir do senhor.
A gente falou que o senhor viria aqui, aí os ouvintes, na rede social, perguntaram, fala com o prefeito, isso, aquilo e tal. Eu tenho que fazer uma pergunta ao senhor aqui. Essa questão dos CRAS, o pessoal está reclamando aí, dormindo na fila, na rua, não sei o quê, para ser atendido lá. A pessoa precisa saber que foi um auxílio lançado, né, muito rápido, e você dá essa resposta, muita gente ao mesmo tempo, as estruturas não absorvem, mas só para responder Não, é verdade. nosso ouvinte aqui. Nós passamos por um momento complicado na prefeitura, que houve uma invasão por hacker, e nós ficamos alguns dias com o sistema todo comprometido, não é? Mas o nosso prefeito Eduardo Paes, ele tem buscado dentro da prefeitura, né, um trabalho de integridade, mostrando muita transparência em todas as ações que a gente faz. Porque quando se fala a gente falou há pouco aqui dos momentos difíceis que o Estado do Rio passou, quando se fala de corrupção, quando se fala de falcatruas, a transparência que o prefeito Eduardo Paes tem procurado dar à prefeitura, mostrando o caminho correto ou tentando diminuir o número, porque corrupção existe no mundo inteiro, né? Tem coisas que às vezes você não... Mas os passos que a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem dado para coibir isso, resta ver os números que a gente tem apresentado aí, são números positivos, do crescimento bem positivo. Quanto ao que você falou, a gente está procurando atender na medida possível. Acontece que o número é grande, o sistema está voltando aos poucos, mas não se parou por causa disso. Foram alugados até equipamentos, a intenção nossa é atender, é poder dar, a gente sabe o quanto aquele valor ali vai fazer falta naquela família, e existe essa preocupação. Se a gente vive na política e a gente não tem capacidade de perceber, né, ou de sofrer junto com as pessoas que estão necessitando, a gente está num lugar errado. A gente tem que procurar outra coisa para fazer. Eu acho que gestão é isso. É a gente poder entender o sofrimento daqueles, procurar um local melhor para se viver, mais saudável, mais alegre e mais feliz. Né? Vice-prefeito, vou fazer uma pergunta até de garoto, né? Mas o senhor tem muita experiência e muito tempo na política. Eu pergunto isso a todo mundo, porque eu fico revoltado quando a pessoa começa uma obra, o outro que entra não termina a obra. Isso é no geral. Né? Eu gostaria de saber por que os profissionais da área, né, políticos profissionais, não terminam a obra. Eu só queria saber isso. Porque o dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso. E aí, o que eu fico chateado é que não terminam. Começou o BRT com o Eduardo Paes. Aí entrou o Crivella. E o Crivella não terminou a obra. Agora veio para o Eduardo Paes. O Eduardo Paes vai terminar a obra. Mas se o Eduardo, até lá não conseguir terminar a obra, vai entrar outro. Por que isso? O que é como o lance do Brizolão. Por que não terminam a obra? O senhor tem como... Eu sei que cada cabeça... É uma cultura, né? Eu acho que é uma cultura dos políticos brasileiros. Eu acho que não é o caso do Eduardo, porque o Eduardo Paes, ele deu continuidade às obras que o César Maia tinha continuado. Ele deu continuidade e terminou várias delas aqui, se fosse citar. Realmente você tem razão. A Transbrasil ficou 4 anos aí, que poderia ter sido terminada agora, que ela está sendo transtorno para todo mundo, consumo enorme de combustível, família, às vezes você ficar 3, 4 horas dentro do trânsito, não é o problema de você olhar aquela obra paralisada, não. O problema é a falta de respeito por aquele que sai de madrugada para buscar o seu sustento e ter que ficar preso dentro de um ônibus, num engarrafamento, às vezes necessitando ir um banheiro e não tem, é uma coisa horrível. Nessas coisas é que um político tem que pensar. A gente tem que pensar de dar uma condição boa de se viver, que você possa sair do teu trabalho, chegar com facilidade no seu trabalho, que teu retorno seja rápido, para você ter uma atenção, o descanso merecido, numa condição bem adequada. E isso, às vezes, não é você deixou de construir a Transbrasil, não vou fazer isso porque foi de outro governo. Você está prejudicando milhares de pessoas que necessitam daquilo. Eu tive um olhar diferente para esse governo que nós temos hoje federal, né? O passado deixou alguma coisa, ele foi lá e fez, e está fazendo. Então, assim, às vezes eu não gosto muito de falar nomes, porque as pessoas tá puxando sardinha para um lado, para o outro, mas o Bolsonaro tá construindo, ou está terminando de fazer aquilo
que o outro governo não fez. É só você olhar bonito o isso. custo Isso é das bonito. rodovias que ele está fazendo ao custo das que eram. É só você olhar a transposição de São Francisco, que nunca ia sair do papel, e com ele saiu. É só você olhar, de repente, as refinarias, que foram mais de 90 bilhões de reais jogados fora. Só aqui no Comperj foram 9 bilhões ali que estão enterrados lá dentro e que a gente está procurando dar um outro caminho. Quer dizer, essas coisas às vezes não é só o prejuízo de não dar continuidade, é dinheiro público, né? Poderia ser cuidado de um hospital. Quantas pessoas às vezes morreram porque não teve um atendimento que, se tivesse utilizado esse recurso em benefício de um hospital ou de uma escola, talvez a gente tivesse direcionado a vida de muita gente de outra forma, né? Prefeito, ele que se eu voltasse outras vezes aqui, a gente tem tanta coisa para conversar com o senhor, que o tempo, eu chego a ficar nervoso aqui, ver o tempo passar, e tanta coisa que a gente quer perguntar, quer conversar com o senhor, mas não posso deixar de dizer que foi uma felicidade quando o senhor seria candidato a vice-prefeito. Precisa de alguém com esse olhar, né? Eu brinco com eles aqui, que o olhar tijucano, mas esse olhar atento às pessoas, né? Respeito, Eduardo é um cara muito ativo, muito trabalhador, mas precisava ter alguém do lado, alguém com esse olhar da população. Eu sou uma pessoa que circula pela Tijuca, todo mundo encontra o senhor na Tijuca. Sou daquele cara que pega o carro e solta da prefeitura. Tijuca, Campo Grande, Santa Cruz. A gente encontra com o senhor pela rua. Pela rua. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de ver, eu gosto de sentir. A gente tem que sentir o pulsar da cidade, né? É isso que a gente sente falta. De se ver, de poder abordar, né? Tenho muita vontade de falar isso aqui, que eu já conheço vários lugares onde eu vou enquanto o senhor. Até porque o pessoal pensa que o político não anda na rua, né? É verdade, é verdade. Então, isso é uma satisfação enorme. Nosso horário acabando, deixar aqui o senhor fazer suas considerações. Olha, eu que agradeço aqui a vocês, pelo carinho de receber. Eu já estava em falta, a gente já tinha tentado outras datas, eu acabei não conseguindo, mas para mim foi uma honra enorme poder estar aqui na Rádio Metropolitana, uma rádio tão tradicional na cidade do Rio de Janeiro, né, e me colocar à disposição. Você que acompanhou esse programa, você que está vendo aí, que está nos assistindo, obrigado pelo carinho de vocês, pelo tempo de vocês. E eu me coloco aqui à disposição também. Aqueles que quiserem seguir, olhar o hashtag Newton Caldeira, saber o que a gente está fazendo pelo Instagram, pela Prefeitura do Rio, arroba Newton Caldeira, está me assopando ali. Então, olha aí, repetindo, arroba Newton Caldeira, e também pela Prefeitura, pelo 1746, tá? Funciona de verdade. Aquilo que você tem alguma coisa, uma reclamação ou sugestão que você queira conversar com a Prefeitura, através do 1746 vai ser gerado um protocolo ali e você pode acompanhar. E eu estou aqui, espero em um outro momento a gente dar continuidade a esse nosso papo aqui, que ficou muita coisa por falar. Falamos muito da Tijuca, mas muito pouco do Botafogo, né? Quero agradecer a Luana. Luana, obrigado por trazer esse homem aqui, tá com a gente aqui. Vou te perturbar outras vezes para trazê-lo aqui. Tem muita informação para dar. Agradecer meus amigos aqui, Antônio Nelson, Alessandro Montano, brilhantando essa bancada aqui, que recebemos hoje nosso mestre, nosso professor Newton Caldeira. Longe disso, né? Uma aula de política e de gestão pública. Agradecer nossos patrocinadores que permitem que esse programa fique no ar, né? Carlão da APERJ, Associação dos Produtores de Hortifruti do Rio de Janeiro, corretora Ser Presente, meu amigo Edivaldo, diretor de carnaval da Estácio de Sá, meu amigo, meu irmão também. Abraço ao Elisiário. Né? Elisiário. Nosso amigo André do Salgueiro. Andrezinho, gente boa. André, nosso irmão também. Alô, Vila Isabel. Não pode esquecer da Vila Isabel. A Grande Tijuca é uma área do samba, né? Do samba. Né? É uma área do samba, não tem jeito. Então, agradecer a presença do staff do nosso vice-prefeito aqui. Obrigado por vocês terem vindo aqui acompanhar o programa com a gente aqui. Um abraço a todos. Geraldo, Romeu Fox, nada disso seria possível sem você, meu irmão. Um forte abraço a todos e um bom final de domingo para vocês. Um abraço, gente.